E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Miguel. Esse vídeo é sobre coisas curiosas que eu vivenciei com relação à língua japonesa é, na época que eu trabalhei no Japão como dekasegi. Dekasegi é aquele trabalhador imigrante que ele sai da sua terra natal e vai para o Japão é, trabalhar, geralmente como trabalhador braçal. Então eu vivenciei muitas coisas interessantes com relação à língua japonesa. Esse vídeo aqui não é uma aula de língua japonesa. É só assim, curiosidades, coisas bastante interessantes que eu presenciei lá no Japão, principalmente assistindo televisão, né? Que o divertimento lá, na verdade, devido ao ritmo de trabalho, o divertimento predominante é assistir televisão, né? Não tem como, no fim de semana, talvez assim, você ir em alguns locais que eu particularmente não gosto, né? Que é boliche, patinco, que são as casas de jogos. Então eu me limitava a assistir televisão. E assistindo bastante televisão e lendo alguns livros, dicionários que eu comprei, eu pude ver coisas bastante curiosas sobre a língua japonesa. E a ideia desse vídeo é transmitir essas coisas bastante interessantes que elas são interessantes não só para quem assim tá estudando, está começando a aprender a língua japonesa, mas para os leigos, né? Não é preciso você conhecer a língua japonesa para você curtir esse vídeo. Espero que vocês curtam este vídeo aí, tá ok? Acompanhe aí. A língua japonesa utiliza na sua escrita dois conjuntos de sílabas ou silabários e um conjunto de ideogramas chamados de kanjis. Um destes silabários é o hiragana, que a gente vai ver agora. Então, aqui a gente tem uma tabela com os hiraganas, que eles são usados, de um modo geral, para complementar os radicais ou os verbos das palavras japonesas. Mas eles podem ser utilizados para escrever de tudo na língua japonesa. Mas vocês vão ver mais tarde que eles geralmente eles são usados associados aos kanjis, que são os ideogramas. Mas vamos falar primeiro dos hiraganas, rapidamente, né? E depois a gente vai falar do outro conjunto de sílabas que é o katakana. Então olha aqui, ó, nós temos aqui, nessa primeira fileira, as vogais, A, E, I, O, U, né? Aqui, na segunda, nós temos o Sa, Se, Shi, So, Su. Perceba aqui que aqui não é Sa, Se, aqui não é o Si, é o Shi. Então é curioso, porque aqui Sa, Se, aqui deveria ser o Si, mas o som dessa sílaba, desse fonema, é Shi no japonês. Então essa já é a primeira curiosidade que a gente observa nessa tabela de hiraganas aqui. Depois nós temos aqui o kakeki koku, né? Urareriroru. Então, aqui a gente já tem uma outra curiosidade aqui que eu já vou adiantar, que na língua japonesa a gente não tem o som da letra L, L de laranja, então a gente não vai ter as sílabas la, le, li, lo, lu. Então, o que a gente pode deduzir aí, ó, né, contando uma historinha aí. Eu vejo aí os comediantes, o pessoal que faz stand-up, nos programas de televisão, quando o pessoal vai imitar um japonês, um personagem japonês, eles costumam trocar as palavras que contêm o R pela letra L. Então, o que é um erro grave, porque a gente está observando aqui que não existe sílabas usando a letra L
né, fonemas usando o L na língua japonesa. Então, quando precisa usar o L, há uma conversão para a letra R. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra que tenha a letra L. Eu falei aqui de laranja, né? Então, o laranja, o lá, o japonês nem sequer consegue falar o lá. Ele vai falar laranja. Então, no lugar do lá, ele vai usar esse lá aqui. Então, não tem a letra L. O L mudo, por exemplo, não tem, né? O meu nome é Miguel. Esse L final não existe. Então, na verdade, é feita uma conversão e é usado esse ru aqui. Então, o meu nome ficaria Migueru. Então, essa já é uma outra curiosidade da língua japonesa. Bom, aí prosseguindo aqui nós temos mamemimomu, normal, né? Tatechi totsu, aqui ó, outra curiosidade, não tem o tu, né? Então na realidade aqui é tsu, a pronúncia correta aqui é tsu. Uma outra curiosidade, aqui, quando a gente for escrever essa sílaba ti aqui está escrito ti, tudo bem, a gente entende. Porém, a convenção aí é que tá, viu? Porque tem convenções que realmente de fato usam a letra T aqui, mas o mais comum é usar CHI. Então aqui a pronúncia é ti mesmo, tá correta a pronúncia de T. Mas na hora de escrever, escreve-se CHI. Então, por exemplo, tem um pessoal que vem do Japão, principalmente aqueles que vieram na primeira leva de imigrantes, né? Na hora de registrar os nomes nos cartórios, muita gente utilizou o TI quando o nome ou sobrenome tinha essa pronúncia aqui. Mas, né, eu não sei de quando é essa convenção, é mais comum usar CHI, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um nome de uma pessoa, né? Por exemplo, um sobrenome. Tem aquele judoca lá que competiu agora na Olimpíada Rio 2016, Charles Shibana, né? Então todo mundo pronuncia Shibana, os jornalistas, os apresentadores de telejornais, Charles Shibana. Acontece que o Shibana é escrito com CHI, então a pronúncia correta seria Tibana. Então está escrito CHI, teria que pronunciar Tibana, né? Mas aí fica tudo bem, pouco importa isso, né? Mas acontece que se a pronúncia fosse realmente Shibana, teria que escrever SHI, né? Como a gente vê aqui, ó, o Shi, tem até o hiragana adequado para ele. Então, quando escreve um outro sobrenome comum é Tachibana, né? Tachibana, escrito com CHI, pronuncia Tachibana. Por exemplo, tem um nome feminino que chama Tieko, né? Tieko é escrito com CHI, né? Esses são vários exemplos que tem aí. Bom, continuando aqui, nós temos Naneni Nonu, Ya, Yo, Yu, né? Aqui, por que não tem o IE? O IE é o seguinte, existe o som do IE. Quer ver um exemplo? IE de casa. Casa, em japonês, é IE. Só que na hora de escrever, a convenção é que escreve-se com I, não com Y, né? A moeda japonesa iene, né, é escrito com I, a convenção é escrever com I, aqui no Brasil. Porém, o que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, o iene, né, que é a moeda japonesa, que lá nos Estados Unidos é ien, né, é escrito com Y. Então é uma coisa assim, fica correto os dois modos, mas pode ver que aqui não tem o Y por essa razão aqui no caso do IE, né? Porque as palavras em japonês, de um modo geral, quando você tem a pronúncia IE, escreve-se com I e não com Y no caso do IE. Aqui a gente tem o ha, he, ri, ro, ru, né? O que acontece aqui? Percebam que aqui está fu diferente, né? Aqui teria que ser ru com HU, né?
Porém, esse aqui tem uma particularidade bastante interessante. É o único, assim, a única sílaba, o único fonema onde você tem o F, mas ele não é bem o F do jeito que a gente fala aqui no Brasil. Por exemplo, fumaça. Você, na verdade, fecha bem o lábio para fazer essa pronúncia, fumaça. E esse fu aqui, do japonês, por exemplo, Fukushima, aquela usina nuclear que no tsunami, né, aconteceu aquele desastre, Fukushima. Na hora de pronunciar Fukushima, aqui a gente pronuncia Fukushima. Mas o correto é misturar um pouco do F com o R, com o H no caso. Então ficaria hu. Então teria que ser com os lábios levemente entreabertos. É uma mistura de fu, né, com ru. Então Fukushima, né, seria a pronúncia correta. Então você vê que interessante, né? Aqui ha, re, ri, ro não é ru, né? Não é ru como, porque aqui se você pegar embora comece com H, ele não é H mudo, ele é como no inglês, ha, re, ri, ro. Aqui teria que ser ru, mas não é. É um ru com uma mistura com um pouco do F. Essa é a coisa mais interessante nessa tabela. Aqui em cima a gente tem o N, né, que é o N mudo, ou o A, e o O. Por que ele está separado aqui? Porque isso daqui é o N mudo, então é a parte nasal da palavra que tem no japonês. O A, ele é uma partícula que é usado associado geralmente a um substantivo, para chamar atenção para o substantivo, para um sujeito, no caso. E aqui é a mesma coisa, esse O aqui não é o mesmo O da vogal. Em alguns lugares, em algumas convenções, é colocado um W antes do O, para diferenciar da vogal O. Então isso aqui é uma partícula usada também para chamar atenção para o sujeito, ou para o sujeito ou para um objeto direto. Então aqui, aí prosseguindo aqui com a tabela, nós temos o que? Como coisa curiosa aqui. A gente pegando kakeki koku, pegando esses hiraganas aqui e colocando uma aspas no canto superior direito, a gente muda o som dessas sílabas. Então, o K vira H, o Q vira G, o Ki vira Gi, o Ko vira Go e o Ku vira Gu. Simplesmente colocando essa aspas no canto superior direito. Só uma observação aqui. Esse G aqui está escrito com UE, né? G. E aqui está escrito UI, GI. Porém, a convenção correta de escrever essa sílaba é GE. Né? A pronúncia correta é G, GI. Mas para escrever, a convenção correta é GE. Né? Nos Estados Unidos é escrito assim, no próprio Japão é escrito assim, aqui seria GI. Né? Então, por exemplo, a província de Gifu, lá no Japão, é escrito GI, não é escrito com U. Na hora de a gente escrever a maneira ocidental, né, a gente escreve GI. Bom, e aí o Saseshi Sosu, colocando uma aspas também no canto superior direito, também muda o som. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui o Sa vira Za, o C vira Z. O Shi, na verdade, ele vai virar Ji. Aqui, na verdade, não está muito correto esse DI aqui. Ele vai virar um Ji, um Di, um DJI. DJI, se você tentar pronunciar DJI, você vai pronunciar aproximadamente bem correto do que é a realidade da pronúncia japonesa. Então seria um Ji, não é um J puro, né? Mas na hora de escrever, o correto seria Ji, JI, não DI, certo? E na hora de pronunciar, pronuncia DJI, Ji, um pouco de D, um pouco de J. O So vira Zo e o Su vira Zu, né? Colocando a aspas lá. E aqui o Tatetitotu, que a gente está vendo aqui em cima, né? Colocando também a aspas em cima, muda o som também. O Ta vira Da, o T vira D, o Ti vira Di, agora aqui está certo. O To vira Do e o Tsu vira, não é o mesmo Zu daqui. Aqui é um Zu, com um D, seria um DZU, né? Zu, não é bem Zu, não é nem Zu nem Du, seria um DZU. E eu tenho um dicionário de
japonês-português aqui e eu verifiquei o seguinte: eu não achei nenhuma palavra começando com zu, com essa sílaba aqui, e não achei nenhuma palavra começando com essa sílaba aqui. Porém, eu sei que usa, na língua japonesa usa essas duas sílabas, tá? Tanto é que eu já vi no meio de uma palavra isso aqui, no meio de uma canção, isso aqui também já vi, mas começando a palavra no dicionário não tem. Agora, no katakana, que é outro silabário, usa bastante esses dois aqui, né? Bom, prosseguindo aqui. O ha, he, ri, ho, hu aqui de cima, né? Colocando a aspas no canto superior direito, também muda o som. Então, o ha vira ba, o re vira b, o ri vira bi, o ro vira bo e o hu vira bu, né? E esse mesmo ha, he, ri, ho, hu, se a gente colocar uma bolinha no canto superior direito, também vai mudar o som. O ha vai virar pá, o re vai virar p, o ri vai virar pi, o ro vai virar po e o hu vai virar pu, certo? Prosseguindo aqui, nós temos a associação de dois hiraganas para formar uma sílaba composta. Então, eu tenho aqui o ki com o ya vai virar kya, o ki com o yo vai virar kyo, o ki com o yu vai virar kyu. Então, você tem que falar bem rapidinho, não é ki-ya, né? Então, você vai falar kya. E esse segundo katakana tem que ser escrito obrigatoriamente um pouquinho menor do que o anterior. Então, o yo, o yu, né? O ya aqui, escrever um pouquinho menor. O segundo katakana, a segunda sílaba. O mesmo acontece aqui no shi, né? Shi com ya vai virar sha, né? Não é xia, é chá. Aqui, sho, shu. Aqui, ó, o ti com ya vai virar cha. Não é tia, né? Então aqui, cha, chu, cho. Eu quero chu, eu quero cha. Aqui nós temos nha, nho, nhu. Aqui, ri com ya, hya. Ri com yo, ryo. Ri com yu, ryu. E aqui, mi com ya, mia. Myo, miu. Rapidinho tem que falar. E aqui, ri com ya, ria. Ryo, ryu. E aqui a gente tem a mesma coisa com relação àquelas aspas no canto superior direito, né? Então vai repetir aqui, ó. Gi com ya, gya. Gi com yo, gyo. Gi com yu, gyu, né? E aqui, ji com ya, ja. Olha, tá vendo aqui a pessoa que montou essa tábua, ela já escreveu com J, né? Lá em cima escreveu com D, aqui escreveu com J. Então aqui, jo, que é o mais correto. Jo, ju, bia, bio, biu. E aqui com o pi com ya, pia, pio, piu. Aproveitando que a gente está nessa tabela, um exemplo de palavra japonesa usando essas sílabas compostas, eu estou lembrando agora, é o gyunyu. Gyunyu, que é esse gyu aqui, ó. Esse gyu com esse nyu, que é leite de vaca. Então, esse gyu é uma coisa, uma sílaba associada a vaca. Gyunyu é leite de vaca. Então, se eu escrever gyunyu aqui, qualquer japonês vai entender que é leite de vaca, mas tem o kanji para eles, né? E tem o ideograma para eles que a gente vai falar um pouco dos kanjis daqui a pouco. Bom, daqui a gente pula para a tabela do katakana. O katakana é a mesma coisa, os mesmos sons, né? Do hiragana. A diferença, qual é o uso do katakana? O katakana é usado de um modo geral para escrever termos estrangeiros, palavras estrangeiras, nomes próprios, nome de países, termos técnicos,
termos japoneses que foram puxados de uma língua estrangeira, é escrito tudo com katakana. Então você pode ver que aqui tem as mesmas sílabas, as mesmas vogais, a, e, i, o, u, ka, ke, ki, koku, sa, se, shi, so, su, ta, te, ti, to, tsu, na, ne, ni, no, nu, e por aí vai. Ó. Aqui a gente já tem o nasal, né? Aqui o O, que seria o WO, WA, né? O A. Mesma coisa, ó. Ha, he, hi, ho, fu. Aqui já está separado para diferenciar, né? Que não é um ru a pronúncia, é um ru, né? Ra, re, ri, ro, ru. Ya, yo, yu. Depois aqui a gente tem novamente as aspas no canto superior direito, né? Mudando o som das sílabas, dos fonemas, né? Ga, ge, gi, go, gu. Za, ze, ji, 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 zo, zu. Da, de, di, do, zu. Ba, be, bi, bo, bu. Pa, pe, pi, po, pu. E aqui, kya, kyo, kyu. Cha, cho, chu. Sha, cho, chu. Mya, myo, myu. Nya, nyo, nyu. Hya, hyo, hyu. Rya, ryo, ryu. E aqui, as mesmas sílabas compostas com aquela aspas no canto superior direito, né? Gya, gyo, gyu. Bya, byo, byu. Jia, jo, ju. Pia, pio, piu. E é isso aí. Então, aquele exemplo que eu dei do gyunyu, que é o leite de vaca, né? Não se escreve com o katakana, porque o katakana é para termo estrangeiro, né? E o gyunyu é uma palavra tipicamente japonesa. Então, existe o kanji para ele, para essa palavra, mas você pode escrever com hiragana. O que poderia escrever, por exemplo, equivalente ao leite de vaca é o milk, né? Milk em inglês é leite, né? E japonesando vira miruku. Então, miruku, a gente poderia usar o mi aqui, ó. Tá aqui, ó, mi, ru e o ku aqui, ó. Então, esse miruku é japonesado do inglês milk, né? Por quê? Porque o milk, o L mudo, a gente viu que não existe na língua japonesa, japonesado usando-se miru. Voltando aqui para a tabela do katakana, nós podemos observar que não existe sílaba ou fonema envolvendo a letra F, à exceção do fu, que a gente viu como que é a pronúncia, que é tipo uma mistura de F com H, com R, né? Então, mas, por exemplo, não tem o Fá, não tem o Fê, não tem o Fi e não tem o Fô. E também a gente vê nessa tabela que não existe sílaba ou fonema envolvendo a letra V. Também não tem aqui. Mas por que isso? É porque não tem palavras envolvendo estas sílabas. Mas, recentemente, né, no passado recente aí, o Japão se aproximou bastante das culturas ocidentais. Então ela sentiu necessidade, a sociedade sentiu necessidade de criar sílabas e fonemas que se aproximassem dessas pronúncias, envolvendo o F e o V. Então vamos olhar aqui essa ilustração. Aqui a gente está vendo que, no caso da letra F, o Fá. Então, o que os japoneses conseguiram aproximar foi juntar o hiragana fu, né, que seria o hu, com a vogal A. Então ficou hua, hua. Exemplo, fazenda ficou huazenda, huazenda. Então, se você falar o fu com A rapidinho, né, hua, vai acabar se aproximando bastante do Fá. Hua. Então, fazenda. Se você pedir para um japonês pronunciar, ele vai pronunciar mais ou menos isto. No caso do Fi, juntou o katakana Hu com a vogal I. Então ficou Hui, Hui,
hui, né? Hui. Falando rapidinho, vira quase um fi, né? Um hui. Então, filme, no caso aqui, ficou huirume, né? Esse ru é porque a gente viu que não existe o som da letra L, então a japonesou para u. Huirume, né? No caso do fe, juntou o katakana hu com a vogal e. Então ficou hue. Exemplo, huerino. No caso do fo, juntou o katakana hu com a vogal o. Então virou huo. Um exemplo aqui, huoka. Huoka. Percebam que essas vogais aqui foram todas escritas em tamanho um pouco menor. Então essa é a convenção para essas sílabas, para esses fonemas. Tem que escrever a vogal, a vogal tem que ser escrita num tamanho um pouco menor do que o katakana anterior. Tá? Então no caso da letra F, está funcionando assim, a pronúncia e a escrita. Vamos ver agora a letra V, né? Vamos fechar aqui. Então, no caso da letra V, é uma coisa similar ao que foi feito na letra F, né? Aí, que katakana que foi usado para aproximar? Foi usado o U. O katakana seria a vogal U com uma aspas no canto superior direito. Então, esse U com a aspas no canto superior direito vai aproximar o som da letra V. Então, mas aí não vai ser aquele V do jeito que a gente fala aqui no Brasil. Vai ser um V ajaponesado aí no caso, né? Então aqui ficou o quê? Rua. Rua. Né? Não é bem o vá. Rua. Então, um exemplo aqui, vaca, ficou o quê? Ruaca. Né? Ouvir, ficou o quê? O U novamente com a aspas no canto superior direito, mais a vogal I. Então ficou ui, ui. Então no caso do vidro ficou ruidoro, ruidoro, né? O doro aqui é porque o dro, né? Esse fonema dro não existe na língua japonesa também. Né? Não existe o dra, o dro, o dre, o dri, o dru, né? O mesmo acontece com o tra, né? Com a letra T. Não existe o tra, o tre, o tri, o tro, o tru. Né? Outros exemplos, com G, gra, gre, esse tipo de coisa não existe. Então, foi ajaponesado aqui, foi usado o do, então virou doro. O vu, né? O vu, simplesmente você não põe nada, você só usa o katakana do U com aspas em cima, né? Sozinho, tá? Para compor as palavras. Então aqui no caso da palavra vulto, ficou ruruto, ruruto, né? Novamente o L aqui não existe, né? Na língua japonesa, o som da letra L foi substituído pelo ru. O V é uma junção novamente do katakana U com a aspas em cima, né? Que virou ru com a vogal E. Então, rue, rue. Então, por exemplo, a palavra venda acaba sendo ruenda, ruenda. O vo é a junção do katakana ru, 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 ru com a vogal O. Então, no caso da palavra voto, fica sendo ruoto, ruoto, né? E, novamente, as vogais aqui têm que ser escritas, né, com um tamanho um pouco menor do que o katakana anterior. Com relação ao hiragana e o katakana, é isso aí o que eu tinha para falar de curiosidades. O que eu vejo assim lá na sociedade japonesa com relação à pronúncia das palavras que assim estão sofrendo esse intercâmbio, essa troca de culturas com as culturas ocidentais, né? Eu vejo que a
as gerações futuras, elas vão, a pronúncia vai se aproximar bastante da pronúncia ocidental. Eles vão chegar assim praticamente à perfeição. Então eles vão falar como o brasileiro fala, né? Os jovens daqui para frente. É isso que eu vejo. Se você pegar para uma pessoa já de uma certa idade, realmente eles vão falar ajaponesado mesmo. Mas com essa troca de experiências com as culturas ocidentais, eles vão falar realmente como a gente fala aqui. Eu prevejo isso. Então é isso, pessoal. Até mais.